criada, gerida, gestionada lá na nossa gestão em 2020 e começo de 2021, algumas mudanças assim que mudaram o panorama do esporte, principalmente do futebol aqui no Brasil. Depois eu fui candidato, ocorreu o falecimento do meu pai, quando meu Mas pai tudo faleceu. antes disso, né, Cristiano? Não, Antes isso, disso. isso foi antes. Você é advogado, Eu sou né? advogado, tenho 15 anos de formação e experiência jurídica, sempre gostei do direito administrativo, direito público, tenho uma série de causos que a minha defesa como advogado, os meus Você tem quantos princípios. anos? Tenho 35, fazer Novo 36 ainda. agora. É carro da prefeitura, né? Lá tá velho, mas o ano tá bom. Mas me diga, Cristiano, você nasceu praticamente na política, né? Essa história é engraçada. É do meu nascimento, das minhas primeiras experiências, memórias como criança, eram dentro de comitê. E aí eu coloco o meu avô Newton sempre como candidato, meu pai coordenador, vezes candidato. E na parte materna também tem a veia política, né? Porque eu sou bisneto do Emídio Pianaro. Ah, você é bisneto do Pianara. Sim, eu sou bisneto do seu Emídio Pianaro. O Emidinho, que foi prefeito em 92 a 96, inclusive, antecedeu meu avô, é meu tio-avô. Então, praticamente, o teu pai também nasceu na política. Isso, sim. Mas esse é do lado materno. Então, eu tenho o meu pai, que foi prefeito reeleito, acabou falecendo no 7º dia do seu 2 segundo mandatos. mandato. 2 mandatos, mas ele acabou falecendo no dia 7 de janeiro de 21. Então, ele se elege, ele se reelege. Mas 5 dias depois, ele veio a falecer. Exato, né? Algo muito triste. A eleição de 2020 foi uma eleição mais ao final do ano por conta da pandemia. Foi no dia 15 de novembro. No dia 25, meu pai tem uma suspeita quanto à possibilidade da Covid. 3 dias depois ele vai para o hospital, se eu não me engano, dia 28. Fica 15 dias em quarto, praticamente, é internado. Ele é entubado, ele é extubado com matráqueo, começa a voltar a tomar consciência, há uma regressão enorme dentro do seu prontuário médico, uma melhora enorme dentro do seu quadro clínico. E, por conta de um motivo que transcende a nossa explicação, ele é acometido de uma úlcera gástrica, ou seja, não era mais uma questão pulmonar. E até por conta da fragilidade do quadro dele, por conta da doença, ele acabou tendo uma piora grave a partir do dia 4 de janeiro e não resistindo e vindo a nos deixar no dia 7. Então, esse segundo mandato, ele praticamente não, ele não teve como participar ativamente. Não exerceu, né? Mas foi eleito duas vezes. Foi eleito e foi referendado na rua e aprovado o seu trabalho, fazendo mais de 21 mil votos na última eleição que ele esteve conosco. E quem assumiu foi o vice. Foi o Rivabem. Rivabem começa a assume desde o final do... Tem uma discussão jurídica que a gente travou, porque ele assume na licença do meu pai e fica há mais de 4 anos como prefeito, né? 4 anos e 2, 3 meses a gente alegava e ainda questiona o fato dele ter prorrogado um prazo constitucional de 4 anos como prefeito. A discussão e entendimento do judiciário é que ele estava como vice no exercício, e isso a Justiça considerou como lícita a candidatura dele nessa última eleição. Por isso que ele teve como ser candidato o ano passado. Havia uma dúvida no judiciário porque, como ele tinha assumido a prefeitura, não em forma definitiva, mas em formato precário, que era essa a discussão, antes do dia 1º de janeiro, se era lícito a candidatura dele por mais de 4 anos. E a Justiça entendeu que, naquele momento, ele estava como prefeito em exercício, não era prefeito de fato. Então, isso passou e foi autorizado a candidatura dele. Isso, uma discussão judicial que tomou conta dos noticiários e dos tribunais, mas era uma matéria a ser questionada. Como, da mesma forma, ele me questionou, foi salientando muito tempo que eu não poderia ser candidato, de uma forma até indevida, demagoga. Eu nunca explicitei essa dúvida que a gente tinha, porque eu achava lícito
que ele corresse essa questão. Ele não, ele pessoalmente jogou, publicou que eu não pudesse ser candidato e eu venci dentro da justiça quanto ao meu legítimo direito de poder ser candidato em virtude do falecimento do meu pai, conforme amplo conhecimento judicial e doutrinário à época. Você falou do seu avô, Newton Pupp, né? Também um grande nome da política campo-larguense. Quem é de Campo Largo também não pode deixar de lembrar de Newton Pupp, né? O Newton também foi 2 vezes eleito, né? Meu avô foi 3 vezes eleito. 3 vezes eleito. Meu avô foi 3 vezes eleito e esteve presente como autoridade do município durante praticamente 5 décadas, né? Então ele começa a vida política dele nos anos 50 e termina o mandato dele no ano 2000. Só. É, Só. Porque Só foi uma carreira curta, né? ele pegou alguns tempos, né? Então ele pega um pouquinho antes do regime militar, vem o regime, o regime passa na redemocratização, ele é candidato novamente, candidato em 96 e entrega dentro dos anos 2000. Meu avô era um sujeito atemporal, Alexandre. Meu avô é um sujeito que fazia política muito jovem, muito cedo, com até mais novo que eu à época. Salvo engano, meu avô se elegeu a primeira vez, ele tinha menos de 32 anos. E ele deixa a vida pública com quase 80. Meu avô faleceu com 77, 78 anos e nunca deixou a vida pública. Aquilo ali ficou com ele na essência. Então ele começa a fazer campanha e com a roda e o ciclo de amizades com sujeitos que eram próximos ao avô dele, e ele deixa a vida pública fazendo campanha com os meus amigos da faculdade, meus amigos do dia a dia, meus amigos de escola. Eu conheci seu pai, seu avô. Imagina, eu conheci seu pai muito bem, mas conheci principalmente seu avô. Eu estava dentro da Ouro Fino com a dona Dedé Mocelin, e minha mãe, né, é prima. Minha mãe não, minha avó era prima, irmã da esposa do Carlinhos Mocelin, que era tia da Cristiane Mocelin, que estava até à venda da Ouro Fino. E que nos deixou prematuramente ano passado. Isso foi uma perda enorme para mim. Um pouquinho depois da eleição, me deixou de coração arrebentado. Grande amiga que eu tinha. Mas o Guto tá bem. O Guto também, né? O irmão dela. Tá. Agora. Tempo que eu não vejo o Guto ainda. Faz tempo também que eu não vejo a Carla, a Lília, a Rosana. Enfim, eu tinha uma amizade muito grande com o Carlinhos. Não sei se conheceu o Carlinhos, que era irmão do Augusto. O Augusto, que era o pai do Guto e da Cris. E daí eu tive a oportunidade de conhecer o seu avô. Por causa dessa oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer seu pai, e depois eu tive a oportunidade de lhe conhecer. Agora, quem é Cristiano Pupp? Virou advogado, qual que foi sua primeira experiência política? Qual que foi lógico, a sua experiência política, aquilo que você falou, né? Já tem lembranças políticas de infância. Mas qual que foi o seu primeiro contato profissional com a política? Acho que o contato veio, como bem você disse, desde que eu nasci, né? A política, eu não entrei, eu sempre fui imerso nela. Eu nasci dentro dela, então nunca saí dentro desse contexto, porque era algo que fazia parte do meu dia a dia, da rotina, do almoço de domingo, da roda de bate-papo, da roda de chimarrão. Era sempre o assunto dentro da casa. Mas eu só entro na vida pública como candidato após o falecimento do meu pai. Até então você nunca tinha pensado em ser candidato? Nunca. Nunca pensou em ser vereador? Nunca. De Campo? Nunca? Nunca. Não queria? Nunca. Você não queria? Por conta do perfil. Meu perfil é um perfil técnico. Ah, entendi. E eu sempre gostei da vida pública.
Eu sempre gostei da ligação, eu sempre fui entender o direito público, o direito administrativo, história da política, história das civilizações, filosofia, sistemas políticos como um todo, economia, isso sempre me fascinou desde muito pequeno. E a leitura também dos cenários políticos e macroeconômicos que você tem dentro do Brasil, dentro do nosso estado e até dentro do nosso município. Eu viro advogado e, obviamente, eu vou para uma especialização baseada dentro do direito público, direito administrativo, direito constitucional. Normal. Mas o meu mote era trabalhar para o cidadão contra o Estado. E aí veio um pouquinho da minha doutrina e do meu pensamento liberal. Passou-se algum tempo, eu tive, um pouquinho depois de formado, eu tive uma oportunidade de emprego na Curitiba S.A., à época. Companhia de Desenvolvimento de Curitiba. Isso, carteira assinada, assessor jurídico. A presidente à época era Clarice Zenron Dias Tanaka. Eu trabalhei lá quando, na época, era o André Zakharov. Isso, um tempinho. Um tempinho atrás. E para mim foi uma experiência muito marcante. Foi um tempo que a gente lidava com causas trabalhistas, com causas sociais ainda, áreas de invasão, áreas industriais, atração de investimento ali e tal. Deu uma base muito boa. Meu escritório de advocacia também me moldou muito. Até que em 2019 eu tive uma proposta que mudou minha vida. Foi do ministro Onyx Lorenzoni. Meu pai teve uma proposta e recebeu 3 vezes o convite para ser ministro. Em 2019, 2 vezes e uma em 2020. Declinou. As 3, porque meu pai, aceitando um convite de ser ministro, ele precisava renunciar à prefeitura. Ele não via por que renunciar à época, principalmente dentro de um primeiro mandato. Mas ficou balançado com aquilo e quando ele declinou a segunda vez, o ministro Onyx falou o seguinte: então, pelo amor de Deus, já que você vai declinar, deixa eu convidar o Cristiano para ser meu assessor direto. Porque daí eu fico em contato com você e o Cristiano eu o conheço, mas vindo de você, sei que a fruta não vai cair muito longe do pé. Então, quero que o Cristiano trabalhe comigo como meu assessor especial e direto. Eu fui para Brasília com menos de 30 anos de idade para trabalhar na sala 414 do Palácio do Planalto. Era na antessala do ministro-chefe da Casa Civil e um andar acima da sala do presidente da República à época. E aquilo, quando a gente tem as raízes muito sólidas... Isso em que ano? 2019. Já Bolsonaro presidente. Bolsonaro presidente. Eu acabei indo para lá em março, mas até a contratação mesmo, salvo engano, comecei a trabalhar lá em abril, maio. E fico dentro do começo de gestão, entendendo um momento muito conturbado da política, porque você havia uma ruptura de ciclo intensa, uma mudança de um relacionamento institucional à época do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional, novos ministros, muitas vezes deles sem essa percepção política à época. Então, havia um período muito grande de estabilidade, presidente entrando em choque com os veículos da mídia tradicional, até se assentar. Então, foi um período ali de extremo aprendizado para mim. Era um período que eu saía de casa, chegava no Palácio às 7 horas da manhã, algumas vezes saí do Palácio depois das 10h30 da noite. E no outro dia, às 7h30 da manhã de volta, porque eram crises constantes. E a presidência da República, ela tende a ser isso, né? Mas para mim foi muito interessante, foi muito impactante o contato direto dentro da presidência da República, com os órgãos do Poder Judiciário, com o contato direto com o STJ, com o TSE, com o STF, com o Congresso Nacional. Aquilo ali, para mim, com menos de 30 anos, foi absolutamente enriquecedor. Desenvolvi meu papel como assessor até 2020, e 2020 vem a pandemia. Fevereiro, março. Aí eu estava absolutamente esgotado, e você vai se lembrar, Alexandre, que à época havia um tensionamento das relações institucionais entre presidentes da República e prefeituras. E eu
evidentemente estava no meio de campo, de um fogo cruzado, porque tinha um pai que era prefeito. E embora eu tivesse ali de corpo e alma dentro desse processo, eu sabia que num processo de Covid, aquele desgaste era intenso. E, na época, o ministro Onix pediu para que eu fosse o ponto focal da Casa Civil no auxílio emergencial. Então, a gente faz junto com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério da Cidadania, com o Dataprev, todo o sistema, todo o arcabouço legal para que o auxílio emergencial fosse implementado em menos de 10 dias no Brasil, que foi a maior transferência de renda da nossa história. Foram algumas noites sem dormir que a gente teve naquele período. E quando entregue, eu pedi minha exoneração. O ministro Onix não aceitou à época. Não aceitou. Havia o ministro Braga Neto tinha assumido a Casa Civil. Então, o ministro Onix tinha ido para o Ministério da Cidadania, ia lidar com a parte social, e eu falei, olha, eu preciso voltar para minha casa. Ele falou o seguinte, preciso de uma missão, quero que você seja o cara do esporte. E aí veio uma outra paixão que eu não falei muito com você da minha formação. Eu sou apaixonado por futebol. E quando eu tinha meus 16... Mas eu vou começar, então, a te chamar para fazer parte da nossa transmissão. Por favor. Olha só, vai Cristiano Pupi! Não, ele não é jogador, ele só gosta. Você joga? Jogo. Com 16 para 17 anos, eu estava véspera de prestar vestibular, tive uma conversa com meu pai chegou e disse o seguinte, vou ser duro com você. Se você quer ser lateral, se você quer ser jogador, você vai conseguir ser, não vai ter problema. Mas saiba que vai ser uma carreira dura, porque você é muito bom, mas você não é excepcional. E é o que então acontece com 95%. Cristiano Pupi é bom no futebol. Vamos dizer que eu sou bom, não sou muito bom. Não é excepcional. Não sou excepcional. Mas naquela época ele me deu esse conselho. Eu acabei me machucando, tive uma fratura séria e acabei saindo das categorias de base à época. E acabei desistindo da profissionalização. Mas ele me comentou o seguinte, se ele você gostar... porque ali ele me deu um estalo na minha cabeça que eu nunca vou me esquecer. Ele disse o seguinte, se você gostar do ambiente, se você gostar daquilo, estude, se aperfeiçoe, especialize-se, porque você nunca vai ficar longe daquilo que você gosta. E aí o que eu fiz? Eu passei em 2 vestibulares, comecei a prestar Direito e Jornalismo, fazia manhã e à noite. Jornalismo eu queria ir para o jornalismo esportivo. Direito eu gostava do direito administrativo, mas também gostava do direito desportivo. Chegou num ponto que eu não tinha mais como conciliar as duas. Eu comecei, dentro dos meus grupos, a fazer os primeiros grupos de estudo de direito desportivo aqui no Paraná, nas universidades. Fui para o Rio de Janeiro, fui auxiliado hoje pelo senador Portinho, Carlos Portinho, que é senador pelo Rio de Janeiro, tinha um escritório de advocacia, tinha diversos clubes como clientes, me colocou em contato com o Dr. Rafael Fachada e eu comecei a advogar dentro dos tribunais. Na época eu nem advogado eu era estagiário, mas preparava a pauta, preparava defesas, via sustentações dentro do tribunal à época. E quando retorno para cá, aí sou convidado para fazer parte da primeira comissão de futebol americano, a gente acabou constituindo o tribunal, depois eu fui para o Futset, eu acho que eu fiz parte do Tribunal de Ciclismo, depois fui convidado para fazer parte do Tribunal de Futsal, fiquei muito tempo no Tribunal de Futsal, e em 2006 tive o convite para ir para o Tribunal de Campo. Então, eu tinha uma bagagem dentro da justiça desportiva que era algo em torno na época, mais de 11, 12 anos de atuação profissional firme dentro da legislação. Eu falava para o ministro, agora que você vai no Ministério da Cidadania, tem muita coisa que você pode mexer, alterar, incrementar. Foi aí que ele me puxou e me nomeou como diretor nacional de futebol. E aí fiquei tentado com a proposta, né? Vim por uma situação aqui, estou em outra situação, mas que eu tenho amplo domínio.
e virei diretor à época. Foi quando o presidente Bolsonaro me autorizou em 24 horas para fazer a lei do mandante, que modificou completamente a estrutura do nosso futebol. A gente acabou derrotando só um grupo de comunicação chamado Rede Globo e deu aos clubes a autonomia à época, porque o que precisava era entendimento legislativo, um bom trânsito político e coragem para você fazer, para você executar. Aquilo ali foi meio que o caos perfeito. Uma pandemia, os grandes clubes querendo ter a sua liberdade para poder investir, para poder trazer outras redes, para poder jogar, para poder voltar. Uma dificuldade econômica enorme dentro do mercado do futebol que estava interrompido. E, por último, um presidente que estava rompido com a Globo à época, que tinha vontade e coragem suficiente para assinar uma medida provisória. E aquilo alterou o futebol e alterou a nossa história. Passa-se aquilo, a gente consegue, não num primeiro momento, mas num segundo momento, a aprovação da lei do mandante, que alterou as bases do futebol, e começa a mudar a legislação da SAF. O substitutivo da lei da SAF, quem fez foi o senador Portinho, meu amigo, com algumas situações que a gente fez em conjunto. E quando a lei da SAF estava para ser aprovada, teve o falecimento do meu pai. E aí eu cheguei para o ministro e falei, ministro, já não era o ministro Onick, já era o ministro João Roma. Falei, ministro, eu não posso aceitar, preciso ir. Não, você tem que ficar. Eu falei, ministro, agora é uma situação familiar. Preciso voltar para as minhas bases, para a minha raiz, para a minha origem, e tem que voltar para Campo Largo. Foi aí que eu voltei, foi aí que eu retornei para a cidade. E aí uma mudança completa, né? Uma coisa é você ser secretário nacional, indo para ser secretário municipal. É grande a diferença. É grande. É um disparate total. E em Brasília eu era reconhecido pela minha capacidade técnica, né? Estava numa função elevada. Em Brasília você só era reconhecido pelo Brasil, só. E modéstia à parte, o PUP era conhecido lá por conta disso. Eu venho para Campo Largo e não, secretário. Você vira secretário do município, Viro secretário do município por 10 meses. Qual pasta? Desenvolvimento econômico, pasta que eu estou hoje no Estado. Porque não era nada a ver com o do esporte. Não, nada a ver. Nada a ver. Nem tinha uma secretaria de esportes no município. Aí acabo voltando, acabo retornando, fico 10, 11 meses, assumo a pasta de desenvolvimento econômico até por um acaso, um pouquinho depois do falecimento do meu pai. O secretário faleceu da mesma forma, da mesma causa. Então, foi algo que não estava combinado, mas que acaba assumindo quase como uma missão. E depois de aproximadamente 10 meses, eu me desincompatibilizo da prefeitura para ser candidato a deputado à época. E viro candidato a deputado. 2022. 2022. 2023, aí eu retorno ao futebol como vice-presidente da Federação Paranaense, a convite do presidente Elinho, né, Hélio Cury Filho, função que eu exerço até hoje. Então, hoje, o que você faz com o futebol? Sou vice-presidente da federação e presto consultoria a alguns clubes, algumas ligas, federações e suporte. Aqui eu não posso, por conta da minha função como vice-presidente estatutariamente, advogar dentro de um papel de justiça desportiva, nem é o meu caso, por conta de um conflito de interesse, mas é algo que a gente nunca deixa, né? O futebol, o esporte passa a ser um vício e uma razão do nosso dia a dia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Cristiano. Em algum minuto você se arrepende de ter voltado de Brasília? Nenhum. Nenhum por conta do... A nossa vida, Alexandre, ela é feita... De ciclos. De ciclos, exato. E dentro da vida pública, a gente precisa deixar marcas e nunca rastros. Quando eu voltei, eu recebi uma carta. Meu pai tinha falecido há 3, 4 meses. Estava arrumando a mudança de casa e eu não tinha visto essa carta anteriormente. A carta dizia o seguinte: filho querido, vi o homem que você se tornou e quanto orgulho eu fiquei. Lembre sempre dos seus princípios, dos seus valores e ideais, porque o homem
que tem os mesmos princípios e ideais que o outro nunca está separado. Apesar da distância, apesar do tempo, sempre estaremos juntos com os nossos princípios, valores e ideais. Deixe marcas e nunca rastros. Até me emociono, porque a leitura daquela carta só se fez depois do meu pai falecer. Então, era uma carta de despedida. Despedida do filho para o pai, que estava indo para uma outra cidade. Mas, para mim, era a despedida do pai que tinha partido daqui. E aquilo fez uma lógica tremenda para mim. E na minha vida sempre prezei por isso, até no poder público. Poder público, muitas vezes, as pessoas elas se afeiçoam a cargos, a missões, a status, e elas não se prendem de tal forma, Alexandre, que elas acham que aquele cargo, aquele status, aquela função, ela é delas. Não é. Você está naquela função por alguma situação. E dentro do poder público você precisa entregar as suas marcas, os seus ciclos. E os ciclos, eles têm começo, meio e fim. Tem hora para começar e tem hora para terminar, como tudo na vida. E o que você não pode é, dentro do poder público, perder as suas essências e as suas raízes. Quais eram as minhas raízes à época? As minhas raízes são a minha cidade, a minha família, os meus amigos, a minha origem. Se eu não tiver raiz, eu não vou ter fruto. Se a minha raiz tem um problema, e naquele momento tinha um problema, que era o falecimento do meu pai, eu não vou dar atenção a ela, eu não vou voltar, eu não vou retornar. Eu não poderia, eu não tinha esse direito. Não tinha esse direito de abandonar tudo e ir para cima e depois ver futuramente o que iria acontecer. Então eu fiz essa volta de 180 graus, saí pela porta da frente, e graças a Deus, aonde eu passei, eu saí pela porta da frente, pedi para sair. Hoje eu estou encerrando o ciclo de Estado da mesma forma, pela porta da frente, de acordo, porque estou vendo algumas situações profissionais. Está saindo da secretaria. Estou saindo da secretaria a partir da semana que vem. Aí, ó, informação de primeira mão, Cristiano Pupi está saindo, mas não está sendo pela porta da frente. Isso, em comum acordo com meu querido amigo, o secretário Marco Brasil, uma situação partidária que ele veio assumir ali, me sucedeu, né? Eu sucedi o Ricardo, eu sucedi o Marco, combinei com o Marco. Ah, você sucedeu, Ricardo? Sucedi. Fiquei quase um mês ali, mais ou menos, como secretário. A Cris pegou as férias do Ricardo. A Cris pegou... Para quem não sabe quem é Cris, é Cristiane. Cris Yaredi. Cristiane Yaredi. Na época da eleição, o Ricardo ele pediu licença o e a Cris, né? isso. E a Cris ela vem para a secretaria, ela é cedida pela Casa Civil. Pouco tempo ela fica secretária, cerca de um mês ali mais ou menos. Aí com o retorno do Ricardo, o Ricardo me chama de volta, ficou como diretor-geral, função que eu tinha exercido de 2013, um pouquinho depois da eleição de deputado, 2013, 2014. Me afasto por conta da eleição, retorno 2014, 2015. Na saída do Ricardo, eu fico até o Marco Brasil assumir, e aí o Marco me pede para que eu continuasse à frente da secretaria, e eu combino com o Marco que queria passar um momento de transição, mas aí eu também eu tenho alguns compromissos profissionais, acadêmicos, familiares que eu preciso cumprir. Falei para ele ficar à vontade, e que a partir do dia 15, do dia 16, eu iria deixar a secretaria de uma forma irrevogável, vamos dizer assim, mas sempre como amigo, sempre ficando ali pronto, porque entendia que o meu ciclo também se encerrava e que eu preciso também deixar outra pessoa oxigenar ali, vir com uma outra cabeça, ocupar essa função, até porque eu tenho também algumas situações particulares, profissionais, pessoais, que eu já estava em vista há algum tempo e não tinha mais como adiar. Então, é algo que eu vou tomar frente nos próximos dias aí, mas que a minha família agradece muito e que profissionalmente para mim vai ser muito relevante. Entendi que concluo
esse ciclo e deixo as portas abertas como marcas daquilo que eu fiz na vida pública. Essa foi um pouco da trajetória de Cristiano Pupi, ele que é neto, bisneto, ele que é filho de ex-prefeito de Campo Largo, ele que mostra realmente que ele tem uma ligação muito grande com o município de Campo Largo, com o cidadão campolarguense, ele que tem uma ligação muito forte também com o futebol, não vamos nem falar o esporte, vamos falar com o futebol, ele que quase virou um astro do futebol nacional. Não, muito longe, amigo. Um astro do futebol nacional, como diz muito longe. a voz da experiência, ele era bom, ele não era extraordinário. Muito longe. Meu pai falava até isso, ó, se você for, vai virar profissional, mas vai fazer uma carreira em time do interior e ter a dificuldade que 95% dos nossos atletas têm, que é ganhar menos de 2 salários mínimos por mês, né? A base do futebol é uma base muito difícil. A gente olha para cima, olha a Série A, olha a Série B, mas tem toda uma base de mais de 800 clubes que tem registro hoje na federação. São calendário 800 clubes? Mais de 800. Hoje no Brasil você tem clube, mais de 800 clubes filiados. Depois você tem um acréscimo muito grande hoje dos times de futsal também, que é outra federação, é outro registro, é outro esporte, mas dentro do futebol no Brasil, a nossa cadeia comporta mais de 800 clubes. Aí você tem 800 clubes, 27 federações. No futebol são quanto, por exemplo, futebol de campo, futsal, futsal. Beach soccer. Também é futebol? Beach soccer, que é o futebol de praia, né? Isso, é registrado na FIFA. É registrado na FIFA. O futsal ele não tem registro da FIFA. Você tem federações e confederações próprias, inclusive elas têm tem 2, 3, 4 confederações diferentes ainda do futsal. Mas o sistema FIFA ele abrange futebol, futsal, beach soccer. Elas são regidas até pela CBF hoje. Antes você tinha a CBFS, que era a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, e todas elas foram incorporadas dentro da CBF, que dentro da cadeia do futebol rege, futebol masculino, feminino, categoria de base. Será que tem alguma coisa a ver Campo Largo hoje sediar, né, uma das maiores escolinhas, uma das maiores bases de futebol do meu amigo Marcelo Lepatin? Quero mandar um abraço ao Grécio Assunção, presidente da CEP, Associação dos Coordenadores Esportivos do Paraná. Nosso amigo querido. Grande, Grécio. Eu sou filiado lá na CEP, né? Tem que ir lá visitar o Grécio, mas o Grécio mais está lá em Campo Largo na Roupe do que lá com o Marcelo Lepatin. E também temos o Andraus também, que é mais para lá de Campo Largo do que para cá em Curitiba. Um abraço também. O registro do Andraus é Campo Largo. Um abraço para o Nardinho, querido amigo. E Campo Largo também ele tem a liga própria de futebol. Tem liga própria? O Amador de Campo Largo é uma coisa fortíssima. Você tem a Liga Campo Larguense de Futebol, mais de 50 anos de história, que corresponde também não só a Campo Largo, mas ele pega Campo Largo, Balsa Nova, São Mateus do Sul, Palmeira. Não é o Palmeiras do meu amigo Marco Pimentel. Não. É o Palmeira. E do teu amigo Cristiano também. O Cristiano também é palmeirense. E segue o líder. Paranista e palmeirense. Segue o líder? Estamos em quarto agora. Tivemos uma queda. Né? Tivemos uma queda. Um imprevisto de última hora, né, Marcos? Mas, Cristiano, o futebol, né? Se a gente for falar de futebol aqui, teria que fazer um outro programa só para falar de futebol, né? Mas pode me chamar. Isso eu adoro falar. Você gosta de falar de futebol? Eu vou conversar com você sobre meu filho. Meu filho está na base, né? E então já fazem alguns anos, 10 anos aí que a gente está correndo com ele. É difícil. É difícil, mas estamos juntos. Estamos juntos e não podemos desistir. Mas chega uma hora que o jovem ele tem que andar com a própria perna, né? Um dia a gente vai fazer um programa só para falar sobre sonhos, né? Sobre sonhos e sobre pessoas famílias que despejam, né,
sobre os seus filhos, sobre os seus netos, talvez uma chance, né, de sair daquela vida, de mudar de vida, e aí é um erro muito grande. Mas isso fica para uma outra situação. Agora são 9h mais 4 minutos. Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, estamos aqui com o amigo Cristiano Pupi, advogado, consultor jurídico, consultor esportivo, foi candidato a deputado estadual com mais de 22 mil votos, teve um resultado nas urnas maravilhoso, foi candidato a prefeito de Campo Largo, ele que é filho, neto, bisneto, é tataraneto ou é bisneto? Eu sou filho do Marcelo, neto do Newton, e por parte bisneto de do mãe. Emídio por parte de mãe, Emídio. e sobrinho neto também do Emidinho, né, que nos deixou Eles, vamos falar dos seus antecessores que foram, né? Seu pai, meu Deus, não tem nem o que falar. Eles tiveram um início como vereador? O meu avô foi prefeito. Não foi vereador? Não foi vereador. O meu tio-avô foi prefeito, não foi vereador. E o meu bisavô, salvo engano, foi prefeito, não foi vereador. O meu pai foi candidato a deputado, fez o recorde de votos em Campo Largo, assim como eu, em 98. Salvo engano, ele foi candidato em 90, em 98, a deputado estadual 2 vezes, e depois ele se elege vereador em 2004. Se elege vereador, se elege presidente da Câmara. Não tem sucesso na reeleição, era uma campanha de 11 cadeiras, e foi a última eleição do meu avô Newton, 2008. Meu avô acabou falecendo 1 ano e meio depois também do processo. A gente descobriu na campanha que ele estava doente. Foi uma campanha de sacrifício, mas de postura, né? Aquela eleição, para mim, ela me deixa muitas lições. A lição principalmente que, às vezes, eleição você ganha e você perde. Você não pode se perder na eleição. E eles nunca se perderam. Então, havia uma necessidade de marcar posição, marcar território. Foi o que foi feito. Essa é uma frase tua, né? Essa é uma frase do meu pai. Essa é uma frase do teu pai. Essa é uma frase do meu pai. Que eleição você ganha e você perde, você só não pode se perder na eleição. E você tem que se sair fortalecido da urna. Às vezes você pode não sair com o mandato, mas você tem que sair da urna fortalecido. Politicamente você não pode se perder, você não pode dar o all-in, você não pode jogar tudo dentro do primeiro domingo de outubro, porque você vai pagar o preço daquilo até o final da tua vida. Ganhando ou perdendo. Às vezes você ganha uma eleição perdendo a moral. Rasgando seus valores, rasgando seus princípios. E às vezes você perde uma eleição com o poder moral, que é o que me baseia. Não adianta ter um mandato, mas não ter o poder moral contigo. Trair os teus princípios, trair a tua palavra, trair os teus amigos. Então, quem não tem isso, está dentro da vida pública quase como um fantasma. Porque vai ter uma hora em que vai sair e não vão dar falta. Esse mote dessa campanha de 2008, para mim, foi muito marcante. Meu pai não consegue, a chapa não consegue fazer vereador, então ele fica 4 anos sem ser candidato. E em 2012, ele vira candidato a prefeito. E faz uma campanha também franciscana, lida de um lado com o ex-prefeito, lida contra a máquina pública e perde uma eleição muito apertada, perdeu uma eleição por 2.000 e poucos votos. E aquela eleição, ele sai da urna com as pessoas chegando falando: você é o próximo prefeito, você é o próximo prefeito, você é o próximo prefeito. Que também nos deixou marcas. Ele passa 4 anos também não se vergando ao conteúdo fácil, fazendo uma oposição séria, trazendo novas pessoas para dentro de um grupo e de um projeto político futuro. E em 2016 ele é candidato e vence a eleição com o dobro da votação que ele tinha feito há 4 anos. Ele faz 15 mil votos mais ou menos e na outra votação ele faz mais de 31 mil votos.
Então, essa eleição também me serve de exemplo, porque a urna fala. E ele sai da urna, apesar de não conseguir um mandato à época, ele sai com o poder moral estabelecido dentro do seu lado, revendo alguns erros que você teve e apostando nos acertos anteriores. É receita do sucesso. A gente não tem como medir o sucesso da carreira pública por uma eleição, pelos votos, dentro daquele momento. A gente tem pela postura antes, durante e depois desse processo. E é isso que eu me espelho ali, olhando para frente. Olhando para o horizonte, olhando pelo aquilo que a gente já fez, agradecendo cada voto, mas entendendo que ganhar ou perder a eleição não nos dá o direito de trair o nosso eleitor. Isso que eu venho tentando fazer, tentando honrar esses quase 23 mil votos que eu tive na última eleição. E, Alexandre, um detalhe, eu acabo realizando na última eleição mais votos que o meu pai em 2020. Parabéns. Eu acabo fazendo 22 mil e poucos, meu pai fez, se não me engano, 20 mil e alguma questão. Era momento da Covid, então você teve uma votação um pouquinho mais baixa, mas proporcionalmente a gente também fez uma votação muito forte. E qual que é o entendimento? Né? Olhar para um horizonte de ver uma eleição muito apertada, muito equilibrada, mas que as forças da oposição fizeram praticamente 60% dos votos válidos. Nos votos totais, a gente tem praticamente 72% que não votaram por atual gestor. Mas uma campanha de um turno único, a gente precisa entender esse contexto, entender esse amparo, saber que você está representando praticamente 70% das pessoas que não votaram por esse grupo, e mesmo as pessoas que votaram, muitas delas se arrependeram, e que você tem que se colocar e se consolidar como uma opção permanente para o futuro, com algumas situações. Primeiro, não traindo os valores que você defendeu. Segundo, abrindo os braços e as portas e o entendimento para que novas pessoas venham a somar dentro de um projeto unitário de uma nova Campo Largo de oposição. E o terceiro ponto, que é o mais, que é o mais importante, né? Não traindo os valores que você trouxe a vida toda. A eleição é o voto é por uma orientação futura, mas essa orientação futura ela só pode ser vista dentro de um projeto que você traz pelo passado e dentro daquilo que você representa no presente. Se você esquecer isso daqui, se você trair com o presente daquilo que você pregava no passado, jamais as pessoas vão olhar você como uma opção futura. Cristiano, nós falamos agora sobre a tua trajetória, nós falamos sobre o teu amor pelo esporte, a tua preparação como advogado. Agora vamos falar sobre falamos sobre o Cristiano candidato. Agora vamos falar sobre o Cristiano político, né? O Cristiano político que foi candidato o ano passado, disputando uma eleição que não foi fácil para nenhum dos dois lados, nem o lado do atual prefeito, que foi eleito. Também não foi fácil para o Cristiano, mas foi assim, até o último minuto, foi uma disputa muito bacana. Muito acirrada. Foi acirrada. Quantos votos você fez, Cristiano? Eu fiz mais de 22, eu acredito que tenha feito 22.673, salvo engano. Tá, e para deputado, quanto você fez? Para deputado em Campo Largo, eu fiz 22.273. Quanto você fez para prefeito? Não, perdão. Para deputado, eu fiz 22.997 e em Campo Largo eu fiz 17.273. Para prefeito, eu fiz 22.639, alguma coisa assim. Mas é brincadeira, o número 22 te persegue, né? 22 para prefeito, 22 para deputado. Vamos passar essa barreira dos 23 mil votos aí. Mas a Quantos eleição votos precisava? A eleição de deputado eu bati o recorde histórico de votos. Essa votação em Campo Largo ninguém nunca teve, de mais de 17. E para prefeito, salvo engano, eu fui o segundo lugar mais votado da história.
Nunca ninguém fez tantos votos que nem eu fiz e não conseguiu se eleger. E quantos votos fez o atual prefeito? 27, 28 mil votos, alguma coisa assim. Muito pouca diferença. Foi bem apertado. Uma cidade de mais de 100 mil eleitores, possivelmente na outra eleição, você está falando de uma margem de 6, 7%. E foi uma campanha apertada do começo ao fim. Eu lembro que desde o começo da eleição estava muito apertado. Hora a gente na frente, hora a prefeitura um pouquinho na frente. Acho que a última eleição foi... Eu nunca vi tanto dinheiro dentro do processo eleitoral, isso a cidade nunca viu, e nunca viu também tanto uso da máquina pública como foi feito. Você tinha asfalto sendo feito de madrugada. Eu conheço uma capital aí, quinta-feira. Eu conheço uma capital do estado do Paraná que foi feito algo parecido. Tá. Não, mas eu conheço uma capital do estado do Paraná. Você tem uso abusivo dos meios de comunicação, e aí eu falo que Campo Largo, para uma cidade crescer, ela precisa de 4 fatores, Alexandre. Ela precisa de crescimento de pessoal, crescimento do número de habitantes, crescimento econômico e desenvolvimento econômico para que esses habitantes fiquem ali. Ela precisa de imprensa livre para que você tenha a condição de publicizar os atos e fazer com que a sociedade tenha vez e voz. E o último ponto, a cidade precisa de representação política externa. Alguém de Campo Largo lá para fora. E é o que eu vejo que está faltando. Eu Como vejo que é a tua relação com o governador, com o governo do estado? Muito boa. Muito boa. Eu não tenho problema. Fui um grande defensor do governador Ratinho em 2022. Vejo ele como um projeto nacional muito interessante. Existe dentro dessa orientação 2 fatores grandes. Primeiro é com quem a esquerda vai estar atrelada no ano que vem. Se o presidente Lula disputa uma nova eleição, se vai estar fortalecido dentro de uma nova eleição ou não. E quem as forças da direita tendem a ocupar um espaço, seja com o presidente Bolsonaro, seja com uma opção, daí seria algo que muda a eleição do governador Tarcísio disputar uma eleição majoritária, e o grupo dos governadores, que é onde o Ratinho está, e eu acho que está se inserindo muito bem. Você vê nas últimas pesquisas ele ampliando um pouquinho a distância dos demais candidatos ali, sendo mais conhecido nacionalmente, representa um projeto ali de centro-direita interessante, e que eu entendo que precisa ter uma união, uma comunhão de forças dentro desse polo de direita, centro-direita, para que a gente tenha uma mudança de rumo agora dentro de uma gestão nacional. Vejo a gestão nacional hoje, sempre fui de direita, né? Sempre defendi as pautas do liberalismo, mas eu vejo que é necessário uma comunhão de forças, uma pacificação de país. A gente precisa voltar às bases da nossa república, a gente precisa ter uma segurança jurídica, a gente precisa ter um império da lei e da ordem, a gente precisa ter uma segurança econômica, a gente precisa ter uma reforma administrativa, a gente precisa ter com que o trabalhador receba o valor dele e tenha uma carga tributária menor para que o custo de vida dele também seja melhor, para que aquilo que entre no bolso dele tenha as condições de atender ele e a sua família, que a gente tenha uma condição de um crescimento econômico sustentável. Então, é algo que a gente vê no Brasil como um todo, vê essa necessidade, e o Ratinho vem se apresentando como um quadro muito promissor aí dentro desse cenário. Cristiano, estamos nos aproximando aí de 150 dias, né, desse mandato, né? Eu tenho feito essa pergunta para todos os nossos entrevistados, sejam eles deputados estaduais, deputados federais ou até vereadores aqui de Curitiba ou até de outros municípios, né? E vem aí que a gente chegou uma hora que o momento, né, que a gente pode pegar e já fazer uma avaliação desses primeiros meses que está sendo feito um trabalho. Você hoje, como oposição ao governo municipal atual de Campo Largo,
você pode ver algumas coisas que a gente não consegue enxergar, porque você tem até um outro olhar, né? Você que bateu de frente com ele, você que tinha suas propostas de campanha, você que viu, que analisou várias propostas dele de campanha. E o que você está achando, né? Agora vamos falar o Cristiano crítico, né? O Cristiano eleitor, o Cristiano que quer lutar por uma Campo Largo cada vez melhor. O que foi cumprido nesses primeiros 150 dias? O que está faltando? O que você faria que não foi feito? Qual que seria a primeira coisa que você teria feito eleito? Como que você está achando? Lógico, a gente sabe ali, a gente já falou, é um segundo mandato do Rivabem, entre aspas, né? Então ele tem. Não é entre aspas, é o segundo mandato dele mesmo. E você fez parte do primeiro mandato dele, né, como secretário. Nos fale um pouco o que você está achando desses primeiros dias do mandato dele real, ele eleito. O que você está achando? O mandato do Rivabem, o primeiro mandato, ele se sustentou a terminar projetos iniciados pelo prefeito Marcelo dentro de um projeto de ruptura. Então, a inauguração, por exemplo, de questões que ele está fazendo agora foram projetadas por meu pai em 2016, antes dele assumir, como, por exemplo, o Centro de Convenções, que deram o nome do meu tio-avô, de Mídio Pianaro, até uma bonita homenagem, mas que demorou muito tempo. Era para ser inaugurado em 2020, se você procurar nos sites da Prefeitura, 2020 foi inaugurado 5 anos depois, por conta desse atraso. Um atraso completamente desmedido. No dia 1º de maio de 2025. No dia 1º de maio, então 5 anos de atraso. Com o show de Rafael Barreiro, eu tenho que fazer propaganda aqui do meu cantor. Por favor. Mas que o projeto é muito bonito, a concepção foi muito bonita, mas a execução ela deixou a desejar. Deixou a desejar, por exemplo, uma reforma numa rodoviária muito demorada, e há problemas que as empresas não querem ir para a rodoviária de Campo Largo. Deixou a desejar, por exemplo, uma mudança dentro do transporte público, e eu insistentemente questionava o transporte público, e você sabe o que isso afeta uma candidatura dentro de alguém falar do transporte público municipal dentro de uma campanha. Passagem mais cara da metropolitana, ele traz para dentro da prefeitura e corta as linhas. Ele fala o seguinte, coloca dentro da última semana uma faixa que domingo não haverá cobrança de passagem de ônibus. É claro, não tem mais ônibus no domingo em Campo Largo. Então, pelo menos isso você pode fazer. Não tem ônibus? Cortou as linhas do domingo em Campo Largo. Então, ele colocou a passagem. Não tem mais passagem. Então, ele foi cortando as linhas, né? Então, é tudo no improviso. Mas tem coisa que não é no improviso. Por exemplo, aumentar o número de secretarias. Eu defendia a redução. Foi aumentado. Aumentado, e quem foi contratado? Quantas secretarias? Eu, salvo engano, hoje eu acho que tem 18 secretarias. Dentro dessas secretarias, a nomeação do sócio dele, a nomeação da filha dele e a nomeação de pessoas que representavam partidos que se diziam de oposição, mas que se abraçaram na prefeitura para fazer um jogo praticamente de laranja ali dentro do cenário eleitoral. Então, houve esses são os 100 dias. 100 dias que você tem evento para tudo para aparecer na rede social, inclusive para você endividar a máquina pública em mais de 20 milhões. Nunca vi alguém comemorar empréstimo. Ou seja, estou endividando a máquina pública. Está aqui, vamos assinar um contrato de que os próximos prefeitos vão pagar 20 milhões de reais. A gente está pagando 10 milhões de juro da dívida pública. Isso 10 milhões de 10 juro? milhões de juro. Qual que é a arrecadação hoje de Campo Largo? Hoje você tem uma arrecadação de 740 milhões, mais ou menos. Mas se você está pagando 10 milhões só do juro da dívida, sim, você vê o que isso daqui vai representar num curto espaço de tempo. A Receita ela não consegue superar os gastos da máquina tempo após tempo. Então, primeira questão que meu pai fez lá em 2017, reduzir o número de secretarias, reduzir abruptamente o número de comissionados. Os comissionados que chegaram a um patamar de quase 46% da folha, hoje já passaram mais de 50%. Então, esses ajustes fazem ver que é uma administração absolutamente corrosiva, corrompida e com problemas severos. A gente teve
tudo aquilo que a gente faz na máquina pública, e eu não estou falando de economia, eu estou falando de eficiência. Por exemplo, quero mandar um abraço para a turma da Campina. Falaram e propagandearam uma reforma dentro de uma ponte. O que ela fez? Afunilou. Teve chuva essa noite, o que aconteceu na Campina? A Campina está embaixo da água. Porque foram fazer uma obra, fizeram de uma forma mal feita, não atendeu os anseios e as necessidades da população e vão ter que fazer agora, correr atrás do prejuízo, porque toda vez que chove, Campina fica abaixo da água. Ocorreu uma quantia infinita de obras na semana da eleição e essas máquinas sumiram. Há uma usina de asfalto que foi gasto uma enormidade, que eles tentaram fazer funcionar dentro da semana da eleição só para fazer uma fumaça em cima, porque eu falava e chamava de elefante amarelo, não elefante branco, porque é amarelo, para colocar no parque de máquinas, e essa usina também parou de funcionar, não funciona mais. Você teve uma infinidade de deputados que chegaram e foram prometidos cargos, foram prometidos futuros apoios, e agora vai ter que pagar a conta, sabe-se lá como, né? Porque palavra é uma só. Ou você diz sim ou você diz não. Você não pode enrolar as pessoas porque as consequências vêm por aí. Então, esse é o cenário de Campo Largo hoje. E, principalmente, muitas obras mal feitas, que elas são feitas de um tempo, elas precisam ser remendadas, elas precisam ser corrigidas, e aí você tem o gasto de 2, 3, 4 vezes o valor à época. E uma ausência completa de um direcionamento de cidade. Para onde que a cidade vai, o que a cidade vai crescer, quais são as questões macros que você tem ali dentro. Então, não tem. É uma administração que veio para aumentar o número de cargos, para dificultar o acesso à máquina pública, para você, muitas vezes, perseguir servidores públicos que foram contrários à administração. É só ver os diversos protocolos que você tem ali dentro e sindicâncias abertas para qual lado esses servidores estavam dentro de um processo eleitoral. Um uso abusivo da máquina pública. Essa virou a Campo Largo de hoje. Mas, repito, torço para que as coisas deem certo, torço para que ele termine o mandato dele com uma aprovação maior do que tem hoje, torço para que as pessoas não sejam atingidas na ponta, que as obras sejam feitas e que a gente não tenha um atropelo ali por conta de um projeto de poder. A gente tem que pensar na ponta e precisa fazer uma oposição responsável, uma oposição que não torça do quanto pior, melhor, mas que ajude e indique aonde a gente pode crescer, evoluir e chegar mais longe. Estamos aqui numa entrevista com o Cristiano Pupi, falando aos microfones da Rádio Paraná Oficial, ele que foi candidato a deputado estadual pela região de Campo Largo, foi também candidato a prefeito ano passado por Campo Largo, ele que com certeza é um apaixonado por Campo Largo, ele que tem a história com o município, neto de prefeito, filho de ex-prefeito, ele tem uma história com Campo Largo e não de agora, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntas para ele, né? Até eu fiz aqui para o Colodel na sexta-feira, e eu vou fazer algumas aqui para o Cristiano, específicas, né? Que a gente sabe quais são os problemas principais de uma prefeitura. Primeiro passo que todo mundo fala que é a ponta da pirâmide é a educação. Como é a educação hoje em Campo Largo? Eu preciso separar a educação em 2 vetores. Primeiro, qualidade dos nossos alunos e dos nossos mestres. E a qualidade dos nossos mestres é muito acima do estado do Paraná. Depois, a gente vai para uma estruturação administrativa que foi feita lá em 2017
e com um investimento pesado, principalmente foi a primeira cidade do Paraná a fazer o uniforme escolar gratuito, material escolar. E hoje o abandono completo. Hoje você tem uma dificuldade de trato com os professores, você tem uma dificuldade de diálogo com os sindicatos, você tem uma dificuldade de recomposição salarial dentro da classe dos professores. E você tem também uma dificuldade na execução das políticas públicas dentro de um processo educacional, a começar com o atraso do uniforme escolar. Hoje está muito frio em Curitiba. Os materiais escolares não foram entregues. Você vai esperar para entregar em outubro, que nem ano passado, foi entregue em setembro, véspera da eleição, entregaram o kit escolar. Kit escolar tem que ser entregue em fevereiro. Kit escolar com atraso tem que ser entregue em março, quanto mais em abril. Não entregar material e uniforme escolar, o material uniforme escolar em outubro, Já acabou o ano. junho, julho, que é isso? As famílias pedem 2, 3 números menor porque sabem que vai demorar a entrega. E não venham com desculpas que o fornecedor, isso, a licitação, aquilo. Isso é planejamento, isso é competência, isso é você gerir demanda e buscar a data correta para que essas entregas sejam feitas. Não é o primeiro ano, não é o segundo ano. E tudo bem, às vezes um atraso ou outro de alguns dias é aceitável, meses não. Então, a educação ela vem apresentando esses problemas dentro de um processo da nossa educação básica, mas que facilmente a gente consegue superar com atenção, com diálogo irrestrito, qualificação profissional e atenção principalmente aos alunos e pais de alunos. Agora vamos para uma outra, né, um outro problema que muitos municípios, né, e vamos falar sobre obrigações, né, dos municípios, né. Tem uma parte que é obrigação dos municípios e outra parte que é obrigação do Estado, que é a parte da segurança. Como que hoje está a segurança em Campo Largo? Também separo essas duas questões. A nossa guarda é uma guarda muito competente, é uma guarda que faz muito com Faz pouco. quanto tempo que tem a guarda lá? A guarda ela foi feita, salvo engano, em 2000 e... eu acho que ela começou em 2008, a Guarda Municipal de Campo Largo. Certo. Ela teve uma criação em 2004, ela foi criada em 2008, quando foi feitos os primeiros concursos ali, começou a operação na gestão seguinte. Você tem uma falta de efetivo enorme na Guarda. E embora você consiga, dentro dos programas de segurança pública, alimentar uma coisa ou outra de veículo, que são rotativos, e de emendas, você tem um problema de material, você tem um problema de efetivo, você teria que... E essa era a nossa ideia, de tentar dobrar o efetivo, de chegar pelo menos a 100 guardas. Você precisa mudar a metodologia, colocar uma polícia municipal melhor. Campo Largo pede e espera e anseia da nova companhia. Eu acho que já comporta com que a Polícia Militar tenha uma nova companhia, e isso daqui já foi negociado, já foi aceito, e parece que ele regride, ele volta atrás, dependendo de como é. Não me parece ser uma prioridade do prefeito trazer essa companhia, um novo batalhão lá para Campo Largo. E aí você tem um número de efetivos menor dentro da Polícia Militar de Campo Largo do que de outras cidades da região metropolitana. Tem um acerto enorme que você teve na máquina pública de Campo Largo, que foi a criação do CIOSP lá com meu pai. Talvez o grande projeto que ele fez foi esse centro administrativo de inteligência através do monitoramento, de que qualquer carro que entre, qualquer carro que saia em Campo Largo, você tenha capacidade do registro para executar essas operações, ou seja, é eficiente o gasto público. E você precisa, primeiro, fazer com que o CIOSP ele tenha uma visão menos de propaganda, menos pública e mais de operação. Me dava um receio enorme
do prefeito dentro da estrutura dele de campanha e lá no CIOSP. Tanto que perdeu ações por conta disso, dentro da Justiça Eleitoral. Não pode. O acesso ao CIOSP e as informações são restritas. A gente precisa colocar a impessoalidade na máquina pública acima de qualquer situação. E com esses ajustes, com mais efetivo, mais policiais na rua, você teria como Campo Largo indo para quase 150 mil pessoas, ter quase 150 novos guardas, 150 guardas dentro do efetivo. Hoje você tem aproximadamente 50, então você teria um gap de quase 100 guardas dentro de um novo concurso. Então, precisa acelerar isso. Só que se você aumenta o número de secretarias e aumenta o número de cargos públicos, você cria mais de 36 cargos públicos, são 36 guardas municipais que você acabou não trazendo para fazer a política interna de Campo Largo. Então, o que é prioritário? É você trazer para dentro o sujeito que te xingava até semana passada de ladrão, mas que você assumiu um compromisso impagável, ou você trazer mais guardas nas ruas? Ou você trazer mais médicos dentro dos postos de saúde das pessoas que sofrem hoje em Campo Largo pela ausência completa da falta de marcação e de atendimento por conta de aplicativo. Hoje passei, Marcos, vindo aqui para a rádio, eram 7 e pouquinho da manhã, chovendo e frio, e alguns postos de saúde e gente para fora. 8 graus. Isso não pode. Mas não é algo de hoje. Isso é algo que vai de anos e que ninguém faz nada. Pô, não, evita sair de casa. Se não puder evitar, existe inteligência artificial para tudo. A gente propunha fazer um aplicativo baseado em inteligência artificial que já qualificava dentro das casas para onde que as pessoas iam. Se um para a UPA, já pega a senha dentro do celular. Não espera chegar lá dentro para pegar 100, 200 senhas no dia. Se vai para o posto de saúde, já sabe o horário que você vai ter da agenda no celular. Não espera as pessoas irem para o posto de saúde para pegar aquelas 10, 15 senhas, tendo que sair 5 horas da manhã, 4 horas da manhã dentro da casa para poder ser atendido. Elas precisam saber, a gente precisa ser racional com o dinheiro público, a gente precisa respeitar as pessoas e a gente precisa levar inteligência artificial e inteligência administrativa para as prefeituras. Cristiano, a gente sabe, lógico, que a gente for aqui colocando pasta por pasta, nós temos 19 secretarias, que nem você falou, né? Nós não teríamos tempo o suficiente para analisar uma a uma. Uma outra que chama muita atenção, você acabou de falar de posto de saúde, né? É a saúde, né? Diga-se de passagem, né? Eu gosto sempre de falar para as pessoas que o SUS não é do município. E que várias pessoas elas acham que o SUS é do município. O SUS não é do município. Isso eu gosto sempre de frisar, né? Mas existe a responsabilidade do município com a saúde. E hoje, como que é a saúde em Campo Largo? Nós temos, talvez lá em Campo Largo, o número suficiente de postos de saúde, nós temos em Campo Largo médicos especializados, nós temos em Campo Largo uma maternidade, nós sabemos que várias cidades da região metropolitana não têm maternidade própria, mas só que hoje nós sabemos que Campo Largo tem um hospital que é referência, não só estadual, nacional, e que muitas pessoas do resto do mundo vêm internacional que vem para o hospital do Rossio. Esse é o grande ponto. Dentro de uma matriz macroeconômica, os serviços de saúde para Campo Largo são muito importantes. E a gente precisa separar. Qual que é a responsabilidade de cada um dentro de um contexto e como a gente pode uma mão auxiliar a outra dentro desse propósito. Dória fez em São Paulo o plano Acelera a Saúde, que era o corujão da madrugada. Conseguiu zerar as filas de São Paulo em 3 meses, levando as pessoas para um sírio-libanês, para um Albert Einstein da vida, fazendo uma parceria com o poder público com a iniciativa privada dentro de horários em que a rede poderia atender. O Hospital do Rossio, hoje, ele funciona com mais de 95% de atendimento SUS, ou seja, é um centro de referência em Campo Largo
que atende a pessoas de fora. O nosso problema não está dentro da estrutura de saúde que a gente em Campo Largo já tem. A gente precisa fazer com que as pessoas de Campo Largo sejam atendidas por um sistema especializado dentro da nossa própria cidade. É inadmissível a gente ter um centro médico hospitalar que está fechado há 4 anos de uma forma vergonhosa, vexatória, ridícula e que não atende uma pessoa ali dentro. Está fechado desde a pandemia, quando era o centro de atendimento de Covid, de referência, e após isso foi fechado, retirado todos os profissionais ali dentro, encaminhados para a UPA. Era para ser aberto em uma semana, era para ser aberto em um mês, era para ser aberto no ano, não foi aberto. Agora dizem que vão dar para a Comesp fazer um núcleo de saúde para especialidades. Especialidade para quem? Para a região metropolitana de Curitiba e para o estado do Paraná. Ou seja, a gente vai dar uma estrutura própria para o estado operar ali dentro, as pessoas ao redor de Campo Largo. Não dá para entender. Não dá para entender. É um prédio da prefeitura. O que a gente propunha lá, desde o primeiro momento? Fazer um pronto atendimento infantil. O pai, meu amigo Marcelo Bellinati, tinha até passado o projeto, tinha nos dado toda a estrutura pronta para a gente apenas criar um pronto atendimento infantil dentro de um lugar apartado, a UPA, para que as pessoas pudessem, para levar seus filhos para um pronto atendimento, tem um pronto atendimento especializado. Porque só isso tirava quase 60% da nossa demanda reprimida dentro das unidades básicas de saúde dentro do UPA, porque você levava a pediatria para um lugar próprio, bacana, acolhedor. Se precisa de uma especialidade maior, ao lado você tem o Hospital Valdemar Monasterio do Estado, que possivelmente conseguiria esse encaminhamento para lá, ou para o Pequeno Príncipe, mas as crianças precisam ser atendidas. E é das crianças a nossa maior demanda de atendimento dentro desse momento. No outro momento, a gente precisava ter um núcleo próprio de atendimento prioritário, de primeiro atendimento ao idoso. Mas a gente segmentando, a gente colocando a especialidade ali e dando inteligência e eficácia no atendimento de saúde, a gente conseguiria superar essas barreiras de uma forma muito rápida e não terceirizando o problema. Então a prefeitura é incompetente para fazer aquilo, ela leva para quem? Para o Estado, através da Comesp, fazer um núcleo de especialidades. E tudo bem, tem que ter núcleo de especialidades. O secretário Beto Preto está fazendo um grande trabalho, mas núcleo de especialidades e atendimento SUS dentro do nosso município atende as pessoas do entorno, não só as pessoas de Campo Largo. A gente não tem as portas abertas. O que a gente precisa é portas abertas, atendimento rápido, célere, uma agenda correta, um aplicativo que funcione, um agendamento que seja fácil das pessoas fazerem, não precisar sair de casa sem necessidade. E aí a gente conseguiria completar todo esse ciclo, fazendo com que a saúde de Campo Largo, que é referência, fora daqui por conta de seus hospitais privados, também dentro do seu núcleo municipal de atendimento. E outra coisa, ressalto a eficiência, a excelência do Hospital Rossio, que é algo formidável. Quem ainda não conhece aqui de Curitiba, que pode saber que ele tem aqui ao lado, a cerca de 10, 15 quilômetros, um hospital de uma referência num sírio-libanês, num Albert Einstein, não só pelo seu tamanho, porque é muito grande, mas por conta do seu da eficiência dos seus medicamentos, dos seus profissionais ali dentro, dos seus equipamentos. É algo extraordinário, né? Poucas pessoas têm a noção do que é o tamanho do Rossio e do quão profissional ele é. E também tem o Hospital São Lucas, também de referência. Hoje o São Lucas, ele que funciona ali dentro da cidade também, ele é um exemplo também de atendimento para Campo Largo, para cidades ao entorno. Então, nossa saúde privada vai muito bem, nossa rede de equipamentos vai muito bem por conta disso. A Secretaria de Saúde presta um serviço muito bom em Campo Largo, mas a Prefeitura deixa a desejar diante desses dados que eu acabei de lhe apontar aí. Agora estamos seguindo já para o final do nosso programa. São praticamente aí quase 2 horas de conversa, bate-papo. Passa rápido, Cristiano, amigo. Passa rápido. Cristiano, vamos falar em algo que você já falou um pouco aqui, deu só uma pincelada. É o último assunto que prometo que vai ser o último que eu vou te perguntar.
hoje, porque da próxima vez que você vier eu vou te perguntar muito mais, só que daí é sobre futebol. Falar aí sobre o transporte, né? Você falou que foram cortadas várias linhas, que foi prometido um transporte sem cobrança no domingo, mas que não tem linha no domingo. Como é o transporte hoje? Nós sabemos que Campo Largo tem vários bairros, é uma cidade ainda que ela é muito espalhada, né? Campo Largo, a gente sabe que ela, geograficamente falando, ela precisa de um transporte mais qualificado, técnico. O que você nos fala sobre o transporte da cidade? Primeiro, eu tinha conversado à época com o Gene da URBS quanto à integração completa do transporte. Esse era o primeiro ponto que a gente precisava fazer. A gente precisava fazer a integração completa do transporte Campo Largo com Curitiba. Não foi feito. Era isso que a gente propunha, porque a URBS ela poderia ser uma entidade compensatória e regulamentadora daquilo que entra, daquilo que sai e do custo que você tem dentro do transporte da capital, já que aquele aparato já é existente dentro da URBS e a gente faria, dentro de um acordo com o governo do estado, a compensação daquilo que cabe. A prefeitura no subsídio, a prefeitura de Curitiba, que faz o processo de integração, mas haveria ampliação da linha, e o governo do estado através da MEP. Aquilo ali era um projeto muito bem desenhado e feito, mas que talvez por eu ter sido apresentado, o prefeito municipal não quis. O que ele quis fazer? Ele quis apresentar um desenho em que a prefeitura começa a tomar conta dentro das linhas do suporte e faz a contratação própria do serviço. Aí é um problema. Aí é um problema enorme, porque se havia um problema do vínculo com a empresa que você contrata, não era dentro da capacitação e da coordenação de linhas, porque não é a entidade pública que vai resolver a eficiência daquilo que a entidade privada já faz. A gente precisava fazer uma equalização quanto ao aporte e a prefeitura entender o transporte público como investimento na melhoria e no desenvolvimento econômico de determinadas pessoas e de determinados bairros. E não foi o que acontece. Eles trazem para si um problema, vamos dizer assim, que não era deles, que estava resolvido, e você cria dois problemas, porque você não resolve as linhas, você tem um problema na coordenação política a partir de agora, e você não tem nenhuma mudança empresarial ou estrutural dentro dos serviços. O que fizeram foi plotar um monte de ônibus azul para falar que mudou alguma coisa ali, quase como ônibus escolar. Isso que foi feito no transporte público de Campo Largo. O resto, nada de diferente. Uma passagem muito cara, uma passagem que não é integrada e uma linha e um sistema de transporte que não funciona e eu não vejo a funcionar dentro de um primeiro momento. Os primeiros dias e as primeiras semanas foram de caos completo no transporte coletivo em Campo Largo. Torço muito para que eu esteja errado, para que a gente consiga superar isso, porque não é o Cristiano que está falando, não é o Alexandre, não é a Prefeitura Municipal. Quem sofre com o transporte público são os usuários que precisam pegar dia após dia os ônibus, precisam pagar uma passagem muitas vezes que não cabe no bolso e tem uma qualidade de transporte muitas vezes que muitas vezes não atende. Então, torço para que dê certo. Sinceramente, não... como todo e qualquer tipo de política pública que vai beneficiar o cidadão, mas eu vejo com muita preocupação o que eles estão fazendo com o transporte público no município. Cristiano Pupi, 2025, segundo semestre. O que esperar deste jovem no segundo semestre de 2025? Pediu aí para se afastar da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado. Diz que tem aí novos caminhos a percorrer. O que esperar de Cristiano Pupi aí nesse segundo semestre de 2025 até as eleições de 2026? Primeiro que eu sou presidente do PP. Eu vou anunciar a você uma situação. Você é presidente do PP? Sou presidente do PP, presidente do PP municipal. E hoje o PP está federado à União Brasil.
Um compromisso que a gente tem. Dava para pegar você de calça curta aqui. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Não, mas pode Mas fazer. Não tem problema. Falam assim para mim, eles me ligam assim, e daí? É o Felipe Barros que vai mandar? Ou é o Felipe Franceschini, ou o Ricardo Barros, é o Moro, é o Nele Prevot e tal, e não se tem resposta. Mas isso aí é para um outro assunto. Vamos deixar você falar. O que eu falo de Campo Largo, né? Para a gente de certa forma, um pouco mais tranquilo, porque o União Brasil esteve comigo durante a eleição, indicou o candidato, o vice Pedrinho Baraus. Então a gente já tem trilhado um caminho meio em conjunto com a base dos filiados ali dentro, mas dentro do PP, e é o que me responde, não posso falar pela federação, dentro do PP a gente tem um compromisso de dentro do partido lançar um candidato a deputado estadual ou a deputado federal, ou candidato a estadual ou federal dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, e é isso que a partir da próxima semana a gente já começa a pensar, articular, ver os nomes. Acredito que sempre meu nome vai ser colocado à disposição por conta daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente já trilhou, daquilo que a gente já está colocando nas urnas há algum tempo, mas é preciso avaliar com um grupo sobre a opção. Não é só uma eleição de deputado, é uma eleição de deputado que precede uma eleição de prefeito, que eu vou fazer de tudo e mais um pouco para que esse grupo saia vitorioso na eleição também de 28. Mas, antes de 28, existe 26, e a gente vai pensar com carinho sobre aquilo que vai fazer. Como presidente do partido, posso falar e reafirmar que o PP lançará um candidato próprio de Campo Largo, que vai ser um candidato com as nossas bandeiras, com o nosso perfil, com o nosso ideal, com o nosso respeito. É um compromisso que eu tenho com o nosso líder Ricardo Barros, com a nossa presidente Maria Vitória, a ser definido isso em colegiado, em grupo, mas respeitando essa sinalização partidária própria. E, a partir de agora, eu começo a dar conta da minha qualificação profissional, da minha qualificação acadêmica, não paro e algo que eu senti falta nos últimos anos a função de diretor-geral. Muitas vezes te tira um tempo de você ficar com a tua família, tira o tempo de você ficar dentro do teu convívio. A estrada, Campo Largo, Curitiba, todo dia é algo que pesa, tira praticamente 3 horas do teu dia a dia. E eu vou aproveitar muito esse tempo para ter um carinho especial para minha qualificação acadêmica também, algo que eu preciso retomar um caminho para minha terapia, para minha dia a dia, me qualificar cada vez mais para, quando estiver na vida pública, no poder público ou na iniciativa privada, me atualizar daquilo que é de mais moderno no mundo hoje. E dentro da minha sinalização profissional, a gente está com algumas propostas aqui que vão ser diluídas no decorrer do mês, no decorrer de 2020. Não tem nada a ver com Brasília? Não. São algumas outras. Mas o esporte pode ganhar com Pode. isso. O esporte pode ganhar com isso. Pode. Mas é uma definição que a gente tem nos próximos dias e meses. Tive algumas propostas, tive algumas sinalizações e falei que precisaria de um tempo agora, de pelo menos um mês, para justamente me qualificar, me aprofundar e pegar fazer algumas imersões acadêmicas dentro desse processo. Tenho o meu escritório de advocacia que eu estou retomando, tenho as minhas consultorias que eu preciso ampliar e algumas propostas profissionais aí de médio e longo prazo que me deixaram muito envaidecido pela procura, mas que a gente vai sacramentar agora nos próximos dias, após a minha saída da secretaria. Cristiano, as suas considerações finais, um recado aí para quem está nos ouvindo, um recado para os teus amigos, para quem está te ouvindo aí pela Rádio Paraná Oficial. Olha, eu quero agradecer, Alexandre, a você, aos amigos da rádio. Obrigado pela oportunidade. Me colocar à disposição sempre quando você quiser, amigo. A gente bateu um papo aqui e ser entrevistado sobre qualquer tipo de assunto. Estou à sua disposição, às suas ordens. Agradecer o tempo de tantos amigos que eu fiz ao lado dessa Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços,
podendo fazer com que o Paraná tivesse um crescimento na atividade econômica de 8,7% do PIB. A gente está crescendo mais que a China, a gente está crescendo mais que outros países emergentes aqui. Se a gente fosse um estado dentro do Brasil, a gente estaria no topo do crescimento econômico. Quem me ajudou e sinalizou na Lei de Liberdade Econômica, lei para as micro e pequenas empresas, lei da administração pública que prevê a contratação regional de compras públicas no estado do Paraná, a quem ajudou a gente fazer e desenvolver um projeto dos barracões industriais no estado, a quem nos ajudou a melhorar o diálogo com a Assembleia Legislativa, que sempre foi excelente, sempre foi excepcional, e a quem nos ajudou a ficar de pé, principalmente dentro desse modelo. A gente tem outros avanços a serem implementados no decorrer do mês, coisa que a gente já deixou programado, pronto, principalmente em atenção às micro e pequenas empresas no estado do Paraná, que é a nossa grande massa empregadora do estado, são as MPS. Então isso é algo que me deixa muito feliz. Por onde passar, deixar marcas e nunca rastros. Sair pela porta da frente. E é isso que a gente consegue fazer nesse tempo. Fico muito feliz e só tenho que agradecer a você, Alexandre, e a todos os ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Obrigado pela oportunidade, amigo.